Olá, hoje é dia 23 de março, é uma quarta-feira, eu sou a professora Cláudia e estou aqui para nossas dicas sobre o novo Código de Processo Civil. Hoje tratamos de emenda e aditamento da petição inicial. Vimos em momento anterior que a elaboração precisa de uma boa petição inicial que cumpra a todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do novo Código, dará ensejo à formação de um processo em condições de ser devidamente processado e julgado, ou seja, atender aos requisitos necessários para apreciação do mérito em relação àquela demanda. Pode acontecer, no entanto, de o autor não cumprir adequadamente alguns daqueles requisitos previstos pelo legislador, deixando falhas na sua petição inicial que comprometem a estrutura e a formação do processo e que, portanto, não poderá o magistrado dar regular processamento à demanda sem que sejam realizadas as correções necessárias. Estas falhas que a petição inicial pode conter dividem-se em falhas sanáveis e insanáveis, ou seja, irregularidades que eu posso ou não posso corrigir. As irregularidades insanáveis darão ensejo a indeferimento da petição inicial, vez que, sendo insanáveis, não há possibilidade de se cumprir com a regularização deste vício. Estas são situações excepcionais e trataremos delas, então, nas nossas dicas de amanhã. Temos, por outro lado, as chamadas falhas sanáveis ou irregularidades que podem ser corrigidas pelo autor e, uma vez corrigidas, poderão, então, ensejar o regular processamento desta demanda. Neste caso, nós estaremos diante de uma situação que enseja a emenda à petição inicial. A emenda à petição inicial estava prevista no Código anterior, no artigo 284, e vem para o novo CPC no artigo 321. Temos duas modificações neste aspecto, mas antes de falarmos delas, vamos apenas considerar três tópicos que me parecem muito relevantes em relação à questão de emenda inicial. A primeira é que a doutrina vem se posicionando, e aqui eu cito Marinoni, no sentido de que a emenda inicial é um direito do autor e não uma opção do magistrado. Isto porque o magistrado não tem a possibilidade, diante de uma emenda a inicial, ou seja, diante de um fato que enseja irregularidade sanável, de imediatamente indeferir a petição inicial. Deve ele oportunizar ao autor condições e prazo para que regularize aquela situação. Nesse contexto, o autor, uma vez intimado, receberá prazo para regularizar aquela falha sanável, tendo aqui a oportunidade de corrigir o seu vício, deixar a sua petição inicial em perfeitas condições e ver esse processo caminhando regularmente para o julgamento do mérito. No caso da emenda inicial, nós temos uma segunda observação. Além de se considerar um direito do autor, a doutrina destaca que este direito pode ser exercido em mais de uma oportunidade. Isto porque, se o autor não conseguir cumprir o primeiro despacho de emenda inicial a contento, ainda assim não deve o magistrado indeferir a petição inicial, oportunizando uma segunda emenda à inicial a este autor. Ou seja, poderá o autor aqui receber um segundo despacho de emenda inicial. A terceira situação pertinente é a necessidade de que o despacho que determina a emenda inicial tenha clareza e objetividade, no sentido de mostrar ao autor
objetivamente e claramente quais são os vícios que o magistrado encontrou naquela peça e que impedem o regular processamento. A partir deste momento, o autor tem, com bastante clareza, quais são os vícios que ele precisa corrigir. E com isso, nós evitamos essa ideia de uma segunda emenda ou um segundo despacho que determine a emenda. Pois bem, o novo CPC trata da emenda no artigo 321, nele alterando o prazo e alterando o requisito do despacho de emenda. O código anterior previa prazo de 10 dias para a realização da emenda inicial. O novo código aumenta esse prazo para 15 dias. Então, o autor terá um prazo mais elastecido para o cumprimento do despacho de emenda. O novo código também aproveita este momento para dizer ao magistrado que no seu despacho que determina a emenda inicial, ele deve apontar com precisão todos os elementos que devem ser corrigidos ou alterados na petição inicial, de sorte a cumprir aquele critério de objetividade e clareza que acabamos de mencionar. No parágrafo único do artigo 321, o legislador nos destaca que apenas depois de transcorrido o prazo que determinou a emenda e não cumprido este requisito pelo autor, é que deverá, então, o magistrado proferir a decisão de indeferimento da petição inicial. Pois bem, vista a petição inicial nesse aspecto, nós vamos falar, então, agora sobre o aditamento. O aditamento da petição inicial, ele se diferencia da emenda, porque a emenda apresenta-se como um momento de regularização de algo que não estava correto, não estava adequado na minha petição inicial. Quando isso acontece, eu receberei um despacho de emenda. O aditamento, ele serve para inserir ou modificar a causa de pedir ou o pedido do autor. Então, neste momento, o autor pode acrescentar, retirar ou modificar conteúdo da petição inicial que já interpôs em juízo. Não se trata de emenda porque esta petição inicial não apresenta irregularidades. O que nós temos aqui são situações em que o próprio autor, depois de protocolar a sua petição inicial, percebe que deveria ter inserido ou que não deveria ter inserido alguns dos elementos da sua petição inicial, ou ainda entende que deve acrescentar, diminuir, alterar o pedido ou a causa de pedir. Estas disposições estavam no artigo 294 do Código anterior e foram melhoradas, aprimoradas no novo CPC, constando agora do artigo 329. Pois bem, temos duas alterações também em relação ao aditamento da petição inicial. O primeiro é que a primeira alteração é que o legislador passa a trabalhar com mais clareza esse tema. Antes, o artigo 294 não era preciso e também não tinha a clareza necessária, ensejando inúmeras dúvidas. E o segundo é que ele amplia o prazo para o aditamento da petição inicial. Lá na redação do artigo 294, nós tínhamos então a possibilidade de que o autor fizesse o aditamento da petição inicial até a citação do réu, não se possibilitando aditamento posterior. No novo código, nós passamos a ter o artigo 329 fracionado em dois incisos, sendo o inciso primeiro com a seguinte redação: até a citação poderá o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, sem a necessidade de consentimento do réu.
Ou seja, como o réu ainda não foi citado, ele não precisa manifestar-se acerca das modificações postuladas pelo autor. Então, o autor faz o aditamento da sua petição inicial e, na citação do réu, ele receberá tanto a petição inicial originária quanto o termo de aditamento e terá a oportunidade de resposta em relação aos dois conteúdos. No inciso 2º, nós temos acrescido ao novo código a possibilidade de que o autor faça o aditamento da sua petição inicial até o saneamento do processo, ou seja, depois da citação do réu. Então, vejam que o autor já interpôs a petição inicial, o réu já foi citado, talvez já tenha até apresentado a sua defesa e o legislador ainda permite ao autor fazer o aditamento da petição inicial. Neste caso, diz o artigo 321, inciso 2º, que até o saneamento o autor pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu. Ou seja, apresentado o aditamento, o réu será intimado para manifestar o seu consentimento ou não acerca do aditamento da petição inicial. Uma vez recusado pelo autor, o aditamento não se processa e nós temos exclusivamente a demanda com base na petição inicial. Uma vez admitido pelo réu o aditamento da petição inicial, deve ser conferido a ele oportunidade para se defender em relação às razões do aditamento, vez que, nesse momento, muito provavelmente ele já tenha tido o transcurso do prazo de defesa. Terminando esse tema de aditamento, o legislador vem nos mencionar no parágrafo único do mesmo artigo que, na reconvenção, aplica-se também as mesmas disposições acerca do aditamento da petição inicial. Pois bem, era essa a nossa dica de hoje e nós voltamos então amanhã com o indeferimento da petição inicial. Este sim, um tema que sofre consideráveis modificações no novo CPC. Não sei se os senhores perceberam, eu peguei inicialmente o tema de petição inicial e estou tentando seguir a ordem do código em relação à petição inicial, resposta do réu e assim sucessivamente até chegarmos ao final de recursos. Fiquem todos em paz e até amanhã que nos encontramos em uma nova oportunidade.